E já estamos de volta ao vivo e em cores. É bom demais estar com você, seja bem-vindo. Tema muito interessante hoje, principalmente saúde da mulher aí, ovários policísticos, com a doutora Renata Zacaria, médica ginecologista obstetra, e tem que lembrar que é a mãe da Sofia e da Rebeca, gente. Gente, é muito bonito, assim, porque no intervalo elas vêm aqui, as duas abraçam a mamãe, se apertam, é coisa mais linda. Depois a gente vai mostrar também as duas aqui, viu? Seja muito bem-vindo, vai ligando 0800 777 0021 para você interagir conosco, fazer a sua pergunta, ligue para sua vizinha. A gente viu algumas características aí, a questão da resistência insulínica, excesso de acne, perda de cabelo, são alguns sintomas aí que alguma coisa está acontecendo lá no ovário. Então, conhece alguém com esse sintoma, conhece alguma futura mãe, enfim, liga para a gente quer ajudar você, viu? Doutora, as pessoas já estão interagindo conosco, a nossa amiga Dona Tereza Solinski, aqui de Valinhos, pertinho da gente. Dona Tereza, Deus abençoe, um beijo para a senhora, muito obrigado por estar conosco. Ela pergunta se os cistos nos ovários podem causar dor na lombar, pergunta a nossa amiga Dona Tereza. Essa é uma boa pergunta, né? Porque acho que tem que tirar os mitos, né? Nós vamos começar já com os mitos de verdade já. Não, Dona Tereza, agradeço a pergunta para começar a esquentar isso aqui agora, né? Exato, não dói não. Né? Essa dor na lombar, eu acho que se for ginecológica a causa, deve ser mais aumento do útero, do volume uterino, que isso pode acontecer em consequência de uma mioma, de uma adenomiose, de uma endometriose, mas assim, o ovário policístico em si, se ele tiver dor, vai ser aquele desconforto quando a mulher quer menstruar e não menstrua, aquela cólica, mas uma coisa meio enjoada, assim, não uma dor aguda que ela pode apontar para você. Quando tem uma dor forte, a gente fala, aponta para mim com o dedo aonde dói. No caso do ovário, é uma distensão abdominal, uma situação, mas não essa dor desse jeito na lombar, bem localizada, não. Não tem a nada senhora já introduziu, a gente preparou algumas telas aí, mitos e verdades. Vamos fazer, vamos colocar aí, fazer um teste com a doutora Renata aí, mitos e verdades. Vamos colocar as telas aí. É uma prova, né? A prova de hoje aqui. Vamos lá. Doutora, ovários policísticos é a mesma coisa que cisto no ovário? Esse é um mito, assim, muito grande, né? Porque todo mundo acha que é a mesma coisa. Então, quando você vê lá no exame mais de 10, 12 microcistos, nossa, vem acabada, né? Tipo, tô com 12 cistos no ovário, né? Parece que você vai perder o ovário. Então, assim, não é. Cisto no ovário, que eu falei, tem um tamanho grande, né? Tem um tamanho 3, 4, até 10. Um cisto. Um cisto. Os microcistos são micro mesmos, né? São questões de milímetros, né? 2, 3 milímetros, são vários. Um microcisto se juntando com outro, que se juntando com outro. 2 microcistos de 2 milímetros a 4, não é nada. Tipo, é muito pequeno. Entendi. Tá? Então, assim, não tem essa chance de serem iguais. Mas as pessoas, isso é um mito realmente que todo mundo acha. Eu tenho vários cistos, você vai ver, é microcisto, né? Então, é outra patologia. Porque se for um cisto e for grande, você tem que operar, é cirúrgico, pode torcer, pode romper. Então, o tratamento e outra coisa, o tempo de tratamento. Num cisto de ovário, 3 meses você resolve. Né? Você põe a paciente com anticoncepcional, se o seu ovário em repouso, repete o exame, acabou, você absorveu aquilo. Os microcistos, como eu falei, o tratamento é longo, né? 1, 2 anos tratando, olhando, melhorando os sintomas. Então, é um tratamento um pouco mais, assim, você acompanha o paciente, você casa junto com ele. Então é mito, uma coisa, outra coisa. Nada a ver. Segunda pergunta aqui com a doutora, se é mito ou verdade, quem tem a síndrome dos ovários policísticos engorda com mais facilidade ou já existe porque já é gorda? Então, na verdade, aí aquela história do ovo da galinha, né? Exato. A base da síndrome, né? Você tem que ter também, que eu te falei, a resistência à insulina, geralmente você tem o aumento da insulina, aumento da glicose. Então, isso geralmente são pacientes mais obesos, lá no início que nós falamos, né? Essa vida de hoje, o aumento de gordura, o sobrepeso, que leva à síndrome. É um dos coadjuvantes para acontecer a síndrome. Então, assim, tá bem ligado mesmo. As coisas, assim, geralmente são mais obesos. Mas nem sempre o ovário leva à obesidade. Acho que a obesidade leva ao ovário. Tá, né? Isso então é mito ou é verdade, doutora? A resposta lá. Quem tem a síndrome de ovários policísticos engorda com mais... Sim, né? É uma síndrome como um todo. Ok, vamos lá. Verdade. Já, a mamãe está acertando tudo, Rebeca e Sofia. Eu tô que maravilha, bem. Né? Próxima pergunta aí, mitos e verdades, assim, tirando as dúvidas aqui do programa Vida e Saúde. A síndrome dos ovários policísticos pode aparecer na adolescência, doutora? Sim. Eu também acho que uma outra coisa... Então. É verdade. As pacientes que acabam de menstruar, que chama menarca, né, vão no consultório, a gente faz todos os exames e pede ultrassom pélvico para ela, para ver se não tem malformação, para ver se é uma oportunidade de a gente conhecer.
E a maioria vem também com os folículos retidos, ovário policístico. Então, assim, é um diagnóstico que é feito na adolescência também. E confunde um pouco aquela acne, né? As pessoas acham, é acne na adolescência. E geralmente é o ovário. Olha tá? que interessante. Geralmente é o ovário, né? A acne da adolescência. Um ultrassom da pelve, ele já detecta? Sim, ele sim. Consegue detectar? O ultrassom já faz o exame pélvico. O ideal seria o exame transvaginal, né? Okay. Mas nem sempre é possível de se fazer, depende da vida do paciente. Ok. Mas o pélvico você já vai ver ele bilateral, com mais de 10 folículos, que é 10 a 12, né, literatura, tem uma em coloração cada ovário. diferente, os pontinhos... Eles, como é micro, tudo que é água no ultrassom aparece mais em preto. Entendi. Né? Então aparece a imagem branca do ovário e várias bolinhas pretas ao redor, que seriam os microcistos, né? Okay. Para o leigo olhar o exame, ele vai ver dessa forma. Entendi. Olha tá? Que interessante. Tem mais uma tela? Tem mais uma tela? Tem Vamos vários dar. mitos e verdades, Tem eu vários. acho. Essa história rende bastante. Vamos lá. O diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos é feito somente com ultrassom? Não, né? O ultrassom é um coadjuvante, okay. Mas nós temos que fazer os exames laboratoriais de hormônio, resistência à insulina, hormônio masculino, tem uma inversão da relação, uns hormônios LH e FSH, que a gente também pede, é 3:1, quando o hormônio tipo um está 30, um está 10, também é uma característica do ovário policístico, né? Uma fórmula que a gente usa. Então, não é só ultrassom. Mas por aí, na saúde, hoje em dia, né, 90% você olha a acne, obesidade, e acaba pedindo ultrassom, você já pode estabelecer. A pessoa chega no consultório, a senhora vê essas características, já vai direto no problema. E eu gozado que a gente, como trabalha com isso, né, onde você vai olhando, tem pacientes com essa característica, você já, né, você vai marcando o ovário, não sei o quê, você vai olhando, vai fazer... Você está sabendo que a pessoa tem, já mesmo fora de consulta, né? Que é uma coisa bem exacerbado, latente, né? A acne, a pelificação, oleosidade, então é mais fácil fazer o diagnóstico. A pessoa chega lá reclamando, a senhora vai no diagnóstico. Eu preciso de um ultrassom pélvico. Eu peço exames de hormônio e peço ultrassom, mas assim, na história clínica da paciente, dos ciclos irregulares ou não menstrua, na aparência física dela, a gente já sabe, né? A gente viu aqui a questão da adolescência, assim. E até quando, doutor? Uma pessoa com, sei lá, 65, 70 anos? Não, o ovário policístico é na fase reprodutiva, principalmente, né? Então, durante a fase reprodutiva toda, nós vamos ter esse diagnóstico. Tá? Passou a pessoa que já está no... Sim, na menopausa não tem mais. Não precisa, acabou. né? Não, aí acabou já. Tem seriam outras preocupações. Entendi. Né? Mas se você não trata seu ovário policístico a longo prazo, ele vai ter uma tendência, que eu já falei também aqui, da hiperplasia do endométrio, que é um espessamento da camada do útero. Entendo. Então, é por uma disfunção hormonal. Isso favorece um câncer endométrio e um câncer de mama, por uma exposição excessiva de estrogênio. Então, a gente trata também como preventivo, para não chegar lá na frente, né? Você deixou passar, na época, como, não quero engravidar, não vou tratar, mas não é assim. Digamos assim, doutora, um policístico não tratado, a pessoa está lá, ela tem a acne, ela tem o quadro, o característico, mas ela não se trata. O que pode acontecer? Então, pode acabar com o ovário? Eu oriento hoje em dia que não vai ser uma doença só localizada da ginecologia, né? Ela vai entrar para aquela síndrome metabólica. Então, a disfunção hormonal causada, ela sem tratamento, ela vai entrar na hipertensão, na obesidade, na diabetes, naquela apneia do sono, né? Porque muito obeso tem aquela apneia que é perigoso, né? Então, ela querendo engravidar ou não querendo, se preocupando com isso ou não é uma doença local e estética. É uma doença de base mesmo. Você vai evoluir muito mal depois, com risco cardiovascular, risco de infarto muito maior. Então, tem que ser tratado. Não negligenciar. Mais uma tela aí, mitos e verdades, aqui no Vídeo de Saúde, com a doutora Renata, médica ginecologista. Dieta é uma das soluções para o tratamento? É uma das síndrome dos ovários policísticos? Fazer uma dieta? Certeza. Claro, né? Porque nós estamos falando sempre, né, que isso parece que começou na segunda metade do século XX, com o aumento da gordura, aumento do peso da população. Nossa população está muito obesa. Né? Você percebe que tudo aumentou, né? O tamanho do copo, o tamanho do prato, o tamanho do carro, né? O tamanho da escada rolante, nos shoppings. Antes você vai em shoppings mais antigos, era assim, agora esse cara é desse tamanho, né? Então, tudo está aumentando. Né? Então, acho que essa obesidade realmente é a causa de tudo. Então, tem que ser a mudança dos hábitos, né? Uma vida um pouco mais saudável, menos sedentária. Tá, dentro da alimentação, já que o assunto é alimentação e dieta, o que tem que evitar, doutora? Carboidrato. Carboidrato. Dá uma evitada boa. Porque hoje em dia a gente faz o quê? Eu lembro que na minha adolescência, faz tempo, tá? Não vamos entrar em detalhes. Na minha adolescência, quando a gente assim, ia no fast food, né, no McDonald's, só tinha em Campinas, era um evento. Né? Era um evento assim, que você sonhava 3 meses para chegar. Hoje em dia, né, a gente almoça e janta e vai e pega. A facilidade desse consumo, desse tipo de comida,
É excesso, né? Refrigerante mesmo é só no domingo e olha lá, eu estava falando assim, ontem para as meninas, né? Até que o refrigerante, no tempo que eu tinha idade delas, era de domingo, Nossa. né? E a garrafa era de 1 litro e dava para todo mundo. Hoje em dia é 3,5 litros e falta, não é isso? Os copinhos então, assim, tipo americano, né? Era um pouco. Tudo então, isso está contribuindo, doutora? Tudo isso, é uma coisa assim... Eu não sei onde vai parar isso, realmente eu gostaria de saber, porque está cada vez pior, né? Você percebe que as coisas cada vez... A pipoca do cinema é um tanque, né? A pipoca, né? É um barril. Exato, né? Então, tudo está indo para esse lado. E a população que sofre no final, né? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar também uma matéria que a gente fez com uma nutricionista aí para dar essas orientações. Temos mais telas? Temos mais telas? Temos, assim... A pergunta próxima, mitos, verdades, os ovários policísticos podem causar infertilidade total? Né? Total não, né? É uma causa de infertilidade, mas não é total. Inclusive, quando nós vamos tratar uma paciente para engravidar e ela tem ovário policístico, a gente tem que, ela fala, eu vou engravidar, você vai induzir essa ovulação, você tem que tomar até cuidado. Porque então, ela se é total, demais. É mito, se é... Né? Na verdade, é uma causa de infertilidade, uma das mais comuns, né? Mas não é total, tá? Tem tratamento, dá para você. Ela responde assim, exacerbado até quando você vai induzir essa ovulação, tá? Então, total não é. É mito. É mito, né? Então, tô acertando que todas. causa, mas não total, né? Tratando aí volta aí. Mas tem mais telas? Assim, ó, tá bom. A última aqui, né? Mais uma tela. A síndrome dos ovários policísticos não tem cura, né? Difícil essa pergunta, né? Porque assim... O que tem cura, né, hoje em dia, para a gente como médico, é assim, tem isso, você toma aquilo, acabou. O que você depende do paciente, de hábito, de vida, é complicado, né, Felipe? Porque as pessoas têm, assim, engajamento ao primeiro momento. Comprometimento com o tratamento também, ao primeiro momento, né? Então, quem tem essa tendência a ter essa resistência à insulina, hiperinsulinemia, hiperglicemia, diabetes, você corrige por um período, né? Depois volta. E aí a síndrome toda se instala. Então, falar que tem uma cura total... Tem, né? Dependendo aí, você fica meio na mão. Entendi. É complicado essa afirmação. Então, né? Você tem que ter uma vida regrada, muito tempo. E não também, né? Ou seja, vai depender também, é verdade, né? Que tem, desde que a pessoa não faça a sua parte. É complicado isso, né? Então, você tem que o resto da vida ficar submetido àquilo. E é uma mudança, né? Que você tem que mudar realmente cabeça, né? Gente, olha, o assunto de hoje é síndrome de ovários policísticos. Você que está naquela parte, naquela etapa reprodutiva, a sua filha que vai casar, de repente está projetando assim os seus filhos, e aí você percebe que tem algumas características, está perdendo o cabelo e acha que é só alopécia, né? Ou você, acne, acha que é só um excesso de hormônio masculino, etc. Idade, né? A idade, enfim, a obesidade. Ou seja, de repente é algum problema mais de base. Conhece alguém assim, vai ligando, vai participando, vai interagindo, liga para alguém, liga para o seu vizinho, para a sua vizinha, porque esse é o tema e é muito sério porque tem consequências. Tem um ovário policístico não tratado tem consequências. A doutora já colocou algumas assim, vai alterar todo o biorritmo, vai alterar toda aquela harmonia, né? E aí pode ter consequências trágicas, doutora. Com certeza. É uma coisa... É uma questão de saúde mesmo, né? Parece que é um tema tão específico da ginecologia, mas engloba quase todas as especialidades. Exatamente, ou seja, a base pode você estar lá, mas as consequências... Sono, uma diabetes, você vai ver uma hipertensão. Então, assim, o risco cardiovascular aumentado, então, realmente tem que ser tratado, né? Hoje em dia, com novos conhecimentos que nós temos, a gente viu que não é só ovário, né? É uma patologia local que a gente estava falando, né? Uma coisa que eu escolho, não quero engravidar, então eu deixo assim. Entendi. Né? Eu não me preocupo muito com a acne estética, deixa. Não vai é aumentando assim. os folículos, vai aumentando. E vai aumentando sua disfunção hormonal, sua tendência a ser diabético, né? Isso pode depois não ter volta, né? Então, já tem tratamento, viu? Então vamos chamar o intervalo na sequência. Eu quero ler a sua pergunta direcionada à doutora Renata. Não sai daí, a gente volta já. E as duas vão invadir aqui o cenário e vão beijar a mãe à vontade, viu? Depois a gente mostra isso para você. A gente volta já para você.